Vamos para o texto, vamos para o tema, vamos para a mensagem. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria as suas últimas palavras antes de morrer? Você já parou para pensar nisso, irmão? Qual seria as minhas últimas palavras antes de morrer? Aí você diz, pastor, eu nem quero pensar nisso. Começa a pensar, irmão. Porque a gente está voltando para casa, irmão. E não vai demorar, não. Comece a pensar. Qual seria as suas últimas palavras? Eu vou citar duas pessoas e a terceira vai ser a mensagem. A primeira pessoa foi o pastor Shed, aquele que comentou a Bíblia, Shed. Ele, nas suas últimos momentos de vida na terra, um grupo de pastor brasileiro visitou nos Estados Unidos, preocupado, e ele disse para os pastores que o visitavam: volte para o Brasil, que o pastor Shed está a um passo de se encontrar com seu Deus. Que confiança, né, irmão? Que certeza, né? De que ele estava a um passo de se encontrar com seu Deus. Na Covid-19, meu pulmão foi comprometido 60%, e naquele momento, muita gente morrendo. A Unimed, os médicos não sabiam o que fazer. E quando a médica chegou e disse, olha, você vai para a UTI. Gorete estava ali. E eu disse, Gorete, eu te amo, me perdoe. Diga às meninas que papai ama, me perdoe. Porque eu achava que ia também embora. Qual, irmão, seriam as suas últimas palavras? Eu quero falar das palavras últimas de Jesus na cruz. Amém? A primeira palavra de Jesus na cruz, irmãos, foi perdão dos nossos pecados. Uma palavra que perdoa e que nos liberta da condenação do pecado. Perdão. E a Bíblia diz em Lucas 23, verso 34, abra sua Bíblia aí, se você puder, vai estar aqui o texto, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia, ele diz, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartiu as vestes dele, lançando sorte. Jesus olha para aqueles homens que o crucificaram, que bateram nele, que maltrataram, que cuspiram, que causaram tanto sofrimento. Foi, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazes. Quando nós, irmãos, vivemos uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus, nós estamos vivendo, irmão, uma vida sem saber o que estamos fazendo dela, causando dor, sofrimento ao coração daquele que me amou, que te amou e que morreu na cruz por você. Olha o tamanho do sofrimento, irmão, que o filho pródigo estava causando no coração do pai. Mas o pai nunca deixou de amar. Nunca deixou de olhar na janela e um dia ver seu filho voltar para casa de volta. Que amor é esse, irmão? Amor que mesmo e diante do sofrimento, ele diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você quer entender a vida, irmão? Você quer entender essa caminhada aqui? Você quer entender os planos de Deus para a tua vida?
você só vai entender a partir de Cristo. Porque é sobre Ele, irmão, não é sobre nós, não é sobre a humanidade, é sobre Ele, é a partir dEle que nós vamos entender a vida, o sentido da vida, a razão da vida, o que Ele fez na cruz. Não é a filosofia, não é o sistema, não é a ciência, mas é a partir dEle, irmão, que nós vamos entender o sentido da vida. Entender o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estava indo buscar uma pessoa, e um rapaz me parou aqui bem pertinho, disse: pastor, ora que eu estou indo ali numa cidade, porque um amigo meu teve 2 overdoses, de tanto cheirar cocaína, ele teve overdose a semana passada e hoje caiu com a cabeça e abriu um buraco na cabeça dele, o SAMU está lá, quer levá-lo e ele não quer ir. O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Aí eu digo, você não sabe o que está fazendo, por quê? Porque você ainda não entregou de fato a sua vida a Jesus. Porque quando você entregar a sua vida a Jesus, você vai entender de fato que é vida, que é viver, a caminhada curta, os propósitos de Deus para a sua vida, os planos de paz para a sua vida, que você não nasceu para viver do seu jeito, do jeito que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que você acha, fazer o que você quer, quando quer, na hora que quer. Não, quando você entende que a partir de Jesus, você é governado por Ele, veio para a glória dEle, viver para a honra dEle, e se submeter à vontade dEle. Existem pessoas, irmãos, vivendo presas, irmãos, não em cadeias, mas em mágoas, em ressentimento. A primeira palavra de Jesus na cruz, irmão, é uma chave que abre prisões emocionais. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sabe, irmão, nessa noite você precisa perdoar alguém. Perdoar alguém. Quem sabe você precisa voltar para casa e dizer: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Uma pessoa segurando uma pedra de ódio, irmão. Quanto mais tempo segura, mais dói. Perdoar é saltar essa pedra que está tão pesada. E quanto tempo passa, mais pesada essa pedra fica em tuas mãos. Perdoe, e essa pedra vai cair das tuas mãos. O que eu aprendo aqui, irmão? Pode botar aí: Senhor, me ajuda a liberar perdão. Tira de mim toda raiz de amargura e me faz livre em Ti, Senhor. Pastor, só Jesus, Deus consegue perdoar isso. Não, irmão, não. Tem um homem na Bíblia chamado Estevão, que ele está sendo apedrejado, irmão. E o que é que Estevão diz? Não impute, não coloque na conta deles essa culpa, perdoa-lhe. Quem é que estava lá, irmão, e ocultou a roupa de Estevão? Um homem chamado Saulo de Tarso. Lembra que a primeira palavra de Jesus é perdão que libera, que liberta? Quando Estevão disse perdoa, dele estava dizendo: eu liberto, eu libero todos esses homens, para que um dia ele conheça Jesus de Nazaré. O que aconteceu lá no caminho de Damasco? Esse homem que ocultou as roupas de Estevão teve um encontro com Deus e se libertou e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, chamado o apóstolo Paulo. Perdoe, irmão. Libere essa pessoa a encontrar Jesus. Não deixe ela continuar presa em cadeias emocionais.
porque você ainda não perdoou, perdoe. Segunda palavra, irmão, palavra da graça que salva. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 23, 43. Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse essas palavras para quem, irmão? Para quem? Para quem, igreja? Um ladrão, não foi? Estava dois, um do lado ou do outro. Um ignorou, irmão. Um rejeitou. Um não quis saber que quem estava do lado dele era o Salvador. O outro reconhece que é pecador. Sabe o que eu achei interessante quando eu estava lendo esse texto? É que esse ladrão, ele recebeu, escute isso aqui, isso é forte. Ele recebeu a maior dádiva, o maior presente na cruz, no sofrimento, na agonia, na dor. O que a gente aprende, irmão? É que é na tua dor, é no sofrimento que você está enfrentando hoje, que Deus vai se revelar e vai dizer para você: hoje você vai estar comigo, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. É na dor, irmão, que nós recebemos a maior dádiva, o maior presente da salvação, do dom gratuito, do milagre de Deus em Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não te preocupa, irmãos. Eu sei que dói, mas é nessa dor que o amor de Deus se revela em teu favor. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não vá pensar que a dor, o sofrimento, você está só. Não, o Senhor está contigo. Dois homens estavam ao lado de Jesus. Um rejeitou, outro creu. A diferença não foi o passado, mas foi a decisão que aquele homem tomou. Quem sabe hoje, irmão, agora você precisa tomar uma decisão, e isso vai fazer a diferença na tua vida. Decida estar com Cristo, viver para Cristo, para a glória dEle, para louvor dEle, enquanto viver. O que eu aprendo aqui, pastor? É que não importa o quão tarde pareça, Jesus ainda salva. Pastor, eu sou pecador miserável, não tem jeito. Tem jeito sim, irmão. Se coloque nas mãos de Jesus, e Ele vai estar contigo do teu lado. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti, salva-me, transforma-me e escreve o meu nome no livro da vida. Amém, igreja? Peça a Jesus isso. Terceira palavra de Jesus na cruz. Terceira palavra, amor que cuida. Olha o que a Bíblia diz em João 19, 26 e 27. Amor que cuida. João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, quem? João. Disse: mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. O amor que cuida. Jesus na cruz, com todo o sofrimento, irmão, ainda se preocupou com a sua mãe. Aqui, irmão, seu pai José havia morrido. Quem assumiu as tarefas da casa foi Jesus. Por isso que ele é o carpinteiro. Ele aprendeu a profissão do pai. Mas agora Jesus está indo, irmão. E Maria vai ficar com quem? Mas olha o amor que cuida. João, cuida agora da minha mãe. Os cuidados dela
está sobre você. Mesmo diante de todo o sofrimento, Jesus revela um amor que cuida de cada um de nós. É isso, irmão. E eu queria que você entendesse isso, irmão. Mesmo diante de todo o seu sofrimento, Jesus tem cuidado. Como mãe, como pai, que mesmo sofrendo, mas continua cuidando dos seus filhos. Continua cuidando. Em meio à dor mais intensa, Jesus não esqueceu de quem amava. Jesus não esquece de você, meu irmão, minha irmã. Uma mãe nunca deixa de pensar nos filhos, assim também é o coração de Cristo. E o que é que eu aprendo? A cruz nos ensina, irmão, que a espiritualidade verdadeira gera cuidado real. Não acredite em espiritualidade que não cuida de ninguém. Acredite em espiritualidade que cuida. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Você está bem? Às vezes as nossas esposas até falam com a gente, tu cuida tanto e depois... Mas isso prova, irmão, que temos espiritualidade. Somos espirituais, porque cuidamos de pessoas. Cuidamos da nossa casa, da nossa família. Jesus mesmo diante da dor e da cruz, Ele estava pensando em você. Senhor, me ensina a amar como Tu amas, que eu cuide das pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Deus colocou sua família, meu irmão, cuide com excelência, mas tem pessoas também que Deus colocou nas suas mãos, para você cuidar, e você sabe quem é. Cuide delas, continue cuidando delas, continue cuidando delas. Quarta palavra, irmão, silêncio. O silêncio de Deus, um silêncio que faz mais barulho do que qualquer outra coisa. Silêncio de Deus. Olha o texto, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo, irmão? Um Deus que estava carregando todo o seu pecado sobre Ele. Jesus foi desamparado para que você nunca fosse. Jesus carregou toda a minha culpa, a minha dor, para que você fosse perdoado. E nós precisamos, irmãos, escolher hoje, confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra, irmão. O Deus que entende sua dor. Olha o que diz o texto. João 19, 28, depois vendo Jesus, e tudo que já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Irmãos, diante de todo o sofrimento de Jesus, Ele teve sede. E o que foi que deram para Ele, irmão? Vinagre. E isso é uma profecia do Salmo 69, 23 ou 24. Que diz que quando ele teve sede, molharam uma esponja com vinagre e botaram na boca dele. Para mostrar que vai se cumprir a profecia, irmão. A profecia vai se cumprir. E a profecia de que Jesus voltará vai acontecer.
queira os homens ou não, queira os príncipes ou não, queira as autoridades ou não, vai se cumprir. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vai se cumprir, irmão. O que eu aprendo aqui é que você serve a um Deus que sente, entende e se importa com você. Senhor, eu sei que o Senhor conhece a minha dor e a sua dor. Tudo, irmão, que você está sentindo hoje, o Senhor conhece a tua dor e o teu sofrimento. Sexta palavra, irmão, de Jesus na cruz: a obra está consumada. A obra está consumada. No grego é tetelestais, que significa a obra foi terminada, completa. Nós não precisamos mais de nada a não ser em Cristo Jesus, irmão. Você não precisa de guru. Você não precisa subir os degraus da penha. Você só precisa reconhecer que Jesus morreu na cruz para te salvar. E a obra foi completa. Está consumado. Tetelestais. Essa palavra, irmão, lá em João 19:30, era uma palavra do tribunal, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra tetelestais é uma palavra de tribunal, quando o réu se apresentava diante do juiz, e o juiz dava a sentença, irmão: condenado ou livre. E todos nós, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e separados estávamos da glória de Deus. Ele olhou do céu, não viu um justo sequer. Todo mundo condenado. E aí ele olha e diz, como juiz: tetelestais, vocês estão livres. Agora a declaração é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a dívida que era contrária a mim e você, coloca por favor, Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Olha aí, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, e que constava lá, irmão, o qual nos era prejudicial, prejudicava. Olha o que ele fez: ele remove inteiramente, grava na cruz e diz: está pago tua dívida, você não tem mais dívida. Você não tem mais dívida. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que nós aprendemos aqui? É que não foi um grito de derrota, mas foi um brado de vitória. Uma dívida carimbada como paga, nunca mais pode ser cobrada. Eu lembro, irmão, quando eu trabalhava numa empresa em João Pessoa, e nós tínhamos acesso a tirar nota, né? As notas fiscais. E um dia um amigo chegou lá e disse: Nildo, faz um orçamento para mim. Fiz um orçamento. E ele disse: se você colocar o carimbo de pago, eu te dou a metade desse valor. Eu disse: eu não aceito, porque isso não é de Deus. Hoje, irmão, a minha dívida já foi paga, o carimbo de pago. O preço já foi pago. Você não precisa viver tentando achar que merece. Foi pago. E você tem que dizer: Jesus, obrigado,
porque tudo já foi consumado, e eu recebo por tua graça. Última palavra, irmão. Última palavra, entrega total. Lucas 23, 46. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 23, 46. A última palavra. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Deixa eu perguntar aqui para a igreja: quem foi que matou Jesus, irmão? Antes de você errar, eu vou dizer: ninguém matou Jesus. Ele se entregou por nós. Porque ninguém tem poder de matar Deus. Ele disse: a minha vida dou. Eu entreguei a minha vida em favor de vocês. E nenhum poder é dado se não vier do céu. Jesus se entregou, meu irmão, por amor a você. A última palavra de Jesus, irmão, foi de confiança e não de medo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem tem a coragem, irmão, por fé, de declarar essa palavra agora, vamos dizer assim: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida e a minha família. Vamos dizer todos, irmãos, vamos lá? Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida e a minha família. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmão? Glorificar o nome dEle. Uma criança dorme tranquila nos braços do pai. Não dorme, irmão? Isso significa o quê? Confiança. Confiança, irmão. Confiança. Pastor, o que é que eu aprendo aqui? Entregar, irmãos, é o maior ato de fé. Pai, eu entrego minha vida e minha casa, meu futuro em tuas mãos. O que é que eu levo para casa? É que a cruz, ela falou, e ainda hoje falou de perdão. Perdoa, porque não sabe o que fazes. A cruz fala de salvação, hoje mesmo. Você quer que hoje, irmão, Jesus pode ir ao encontro dos teus parentes, familiares, filhos que estão longe e salvar a vida deles? A palavra salvar, ela tem duas conotações, irmão. Primeiro, salvar do perigo e das coisas dessa vida. E pode salvar para a vida eterna. Salvar da cegueira desse mundo. Salvar dos desejos e das inclinações desse mundo. Mas Ele pode salvar a tua alma, a tua família. A cruz fala de amor, irmão. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que não me ama, irmão, devido às circunstâncias, mas me amou de fato. Ontem eu fiz um casamento, irmão. Esse mês já tem mais 3 casamentos. Fiz um casamento ontem, irmão. E eu disse para o casal que o casamento, para dar certo, tem que ser a partir de Jesus. Tem que ser olhado com o amor de Jesus. Como Deus amou, como Deus cuidou, como Ele ainda cuida, deve ser a base do teu amor, do teu cuidado e do teu casamento. A cruz fala de vitória, irmão. Está consumado, tetelestais. Você já é uma bênção e vitorioso em Cristo, irmão.
Pastor, eu preciso orar dizendo: venha à cruz e deixe aqui o seu passado e receba uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmão? Quais serão as suas últimas palavras? Quais serão? Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos.